Aleluia. Este texto que nós acabamos de ler é parte de uma conversa entre dois homens, Cornélio e Simão Pedro, que por uma arquitetura e toda uma logística do Espírito Santo eles se encontraram. Aleluia. Pedro foi comissionado por Cristo para uma missão. Jesus certa vez estava com os discípulos e eles perguntaram: Senhor, o que dizem os homens que eu sou? E eles ali conversando com os outros: será, Senhor, uns dizem que tu és Elias, que tu és um profeta, que tu és um mestre, um rabi? Mas Pedro, pelo Espírito, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus disse: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus se referia a ele: esta sou eu, edificarei a minha igreja. Então, a partir dali, o Senhor comissionou a Pedro, não somente a Pedro, mas a todos os outros apóstolos. O Senhor poderia ter escolhido homens muito cultos, afinal de contas, em Jerusalém não faltavam judeus muito instruídos, escolas, homens conhecedores da lei, homens muito cultos, muito preparados. Mas Deus não age, nunca agiu conforme a lógica humana. Jesus não foi nas sinagogas buscar discípulos. Talvez se fosse ele, você iria, já preparado, já pronto. Jesus não foi no templo buscar nenhum discípulo, falar com ninguém. A palavra diz que depois de ser levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, depois de ser tentado, ele começou a andar pela Judeia. A palavra diz que ele vinha, vendo os homens ali, ele começou a anunciar. E certa vez Jesus, então, após fazer o milagre da pesca maravilhosa, Jesus disse: vem, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, eu te farei pescador de homens, Pedro. Aleluia. Glória ao Senhor. Quem sabe Pedro pensava que iria passar todo o resto da vida pescando naquela praia, naquele lugar. Mas Deus tinha algo muito maior para ele. Eu quero te dizer, talvez você está pensando que você vai passar o resto da sua vida assim como você está, nessa mesma situação, nessa condição. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você nessa noite. Os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. Os caminhos de Deus são maiores do que os teus. O Senhor tem algo maior, melhor, algo infinitamente mais poderoso, influente do que você possa imaginar. E você pode até dizer: mas quem sou eu? Por que Jesus me escolheu? Tinha tanta gente mais preparada, tinha tanta gente mais santa, mais limpa, por que a mim? E Jesus um dia fez a mim e a você esse mesmo convite: vem. Aleluia. Vem. E Jesus então resolveu trabalhar com esses homens. Não estavam prontos, é verdade, com todos os defeitos e limitações. Mas será que Jesus não sabia que ele não estava pronto? Será que Jesus não conhecia os defeitos de Pedro? Claro que conhecia, todos. Mas mesmo assim, o Senhor, o grande mestre, não desistiu de trabalhar com ele. Ele passou por algumas lutas. É verdade que ele negou a Jesus. É verdade que depois, numa praia, mais uma vez Jesus apareceu para ele e perguntou: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, te amo. E Jesus voltou a perguntar: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. E Jesus mais uma vez reaviva o seu chamado: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Pedro, você estava pescando de novo: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, ele fala então deste homem Pedro, que embora no capítulo 9, depois de Jesus ser levado aos céus, e Jesus ter soprado sobre ele o Espírito Santo, então no capítulo 2 de Atos, da descida do Espírito Santo, a palavra diz que todos receberam o poder de Deus, o Espírito Santo.
E eles começaram a pregar o Evangelho, sinais e maravilhas, coisas maravilhosas. Aleluia. E esse Pedro então começou a operar em Deus grandes coisas. No capítulo 9, para você entender, que fala de Saulo, ali a conversão de Saulo, só no capítulo 9, a Bíblia diz que Pedro, Enéas estava doente, ele falou: Enéas, o Senhor te dá saúde. O homem ficou curado na hora. Tinha uma mulher muito piedosa que havia falecido, os irmãos esperaram por ele. Pedro chegou: Dorcas, levanta, a mulher ressuscitou. Pedro fez grandes milagres e sinais em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Naquele momento até parecia que Pedro já estava pronto. Ele finalmente parecia que já estava tudo certo. Já estava arrumadinho, já estava fluindo nos dons, já estava operando. O homem tinha um chamado evangelístico tremendo. Pedro mal abria a boca, era 3.000 que aceitava Jesus. Eu achei que você já assim, o povo já se eu quero Deus. Então era a graça de Deus na vida dele. Também era o poder do Espírito Santo através da vida dele. Até parecia que ele já estava pronto. Mas não. Ele ainda não estava pronto. Pedro, embora tivesse passado por tudo aquilo, tivesse andado com o mestre tanto tempo, ele ainda não tinha entendido completamente o plano da salvação. E é exatamente o que esse capítulo aqui explica. Porque hoje nós entendemos que Jesus, ao morrer na cruz, ele falou que morreu pelo mundo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida. Está sabendo, foi pelo mundo. Mas Pedro ainda tinha algumas coisas nele. Na cabeça de Pedro, a salvação só era para os judeus. Ele tinha algumas resistências ainda. Parece que aquilo não entrava direito. Irmãos, embora os discípulos tivessem andado com Cristo tanto tempo, muitas coisas eles só foram compreender depois. O próprio Jesus disse, certa vez, já se despedindo dos discípulos, ele falou assim: olha, eu ainda tenho tanta coisa para falar para vocês, só que vocês ainda não estão prontos, mas o Consolador virá, ele escuta o coração, ele sonda o coração e ele ensinará a vocês todas as coisas, então vocês compreenderão. Os discípulos ainda não tinham entendido que Jesus devia morrer, que ele iria ressuscitar. E enquanto Jesus estava sendo assunto aos céus, olha só, ainda já perguntaram: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino em Israel? Meu Deus do céu! Eles ainda estavam esperando que Jesus fosse um rei terreno, que tirasse Israel do jugo opressor de Roma. Mas mais uma vez Jesus estava ensinando os discípulos que a visão de Deus é muito maior, que o plano da salvação não estava limitado nos judeus, agora estava alcançando povos de toda tribo, língua e nação, toda a terra, então se encheria para a glória de Deus. É por isso que eu e você fomos alcançados. Levante suas mãos nessa noite, agradeça pela salvação, agradeça por conhecer esse Deus, agradeça por conhecer essa verdade e por fazer parte desse grandioso e glorioso plano. Aleluia. É muito fácil para eu e você entender isso hoje, mas a cabeça de Pedro era complicado. Ele ainda não entendia. É muito difícil para ele entender. Talvez algumas coisas para você está muito difícil entender também, eu sei. Talvez você está passando por um processo, você tenha andado com Jesus já tem um tempo, e você ainda não está entendendo algumas coisas. Deus. Mas eu quero te dizer, o Senhor está contigo. Ele te ensinará, Ele te guiará. Hoje você não está entendendo nada, mas amanhã você vai dizer: obrigado, Senhor, por aquela porta que se fechou. Você vai dizer: obrigado, Senhor, pela espera. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Talvez hoje aqui você não está entendendo muita coisa, meu irmão. Mas
eu quero te dizer, o nosso Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da tua vida. O nosso Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da história mundial. Como se conduz as coisas, é Deus que é Rei soberano e é Ele que conduz todas as coisas. Creia nisso, acredita nisso. Ele é Deus e Ele tem o controle de tudo. Nada escapa das mãos dele. Às vezes na nossa vida a gente vem para Jesus e alguns resquícios da nossa vida passada. Todo mundo é assim? Todo mundo. Todo mundo. A gente vem para Jesus, só que sempre há alguns resquícios de traumas que a gente passa. Talvez de uma educação muito dura, muito severa, talvez de um lar desequilibrado, talvez de relacionamentos onde você se machucou muito, toda a trajetória. E às vezes a gente vem para Cristo, a gente anda com Ele, mas aquelas coisas, aqueles resquícios de coisas passadas ainda fica grudado na nossa vida. Isso nos impede de entender e de conhecer o que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas que talvez seja até o contrário, não teve uma educação severa, pelo contrário, não teve educação nenhuma, não teve pai, não teve mãe, você tem que se virar só. É muito independente, é muito cascadura. Sempre tem uma fortaleza para se defender, não sabe ser criticado por ninguém, porque ele sempre tem que estar na defensiva. Qualquer pessoa que olha para ele já quer encarar, porque afinal de contas ele se sente tão mal, se sente tão para baixo, ele se sente tão inferior, que ele tem que se impor diante das pessoas para tentar se defender. Ele quer esconder um trauma, um resquício do passado. Há pessoas assim aqui nessa noite, e a cura do Espírito Santo para a tua vida. O Senhor quer tirar esses resquícios, essas manchas que estão na tua alma, para que você entenda o plano e o propósito de Deus, para que você compreenda o propósito de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Pedro estava preso nesses resquícios. Ele achava que a salvação só era para o judeu. E é interessante aqui nesse texto que a história de Pedro se cruza com a história de outro homem, com a história de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um centurião da corte italiana. Era um homem como se fosse um general, um coronel, muito respeitado. Mas o texto bíblico dá ênfase a algo, talvez que não fosse próprio dos soldados romanos ou dos romanos que ali habitavam Cesareia, que habitavam ali naquela terra. A palavra diz que Cornélio era então um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ele era um romano diferente. A palavra diz que Cornélio orava, buscava o Senhor, dava esmolas, tratava bem as pessoas, e a palavra diz que ele tinha o testemunho dos judeus que estavam perto dele. Realmente Cornélio era um homem diferente. Ele fazia tudo certo, ele jejuava, ele orava, ele dava esmola, mas lhe faltava a maior riqueza de todas. Faltava o conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor queria trabalhar na vida de Cornélio, mas não esqueçam, o Senhor também estava trabalhando na vida de Pedro. Então o anjo do Senhor aparece a Cornélio e diz: Cornélio, envia teus homens à cidade de Jope, e lá tem uma cidade junto ao mar, e lá tem uma casa de um homem que trabalha com cortiça, ele faz bolsas de couro, ele faz sandálias de couro, e lá tem um homem, um tal de Simão. Eu fico encantado porque Deus dá o endereço todo. Você acredita em revelação de nome? Pois Deus deu a revelação do nome para Cornélio. Ele, olha só, o endereço é o seguinte: é uma cidade em Jope, não fica perto da praia,
Lá o homem trabalha com cortiço, dando todos os detalhes. E lá ele se chama Simão, o homem que mora nessa casa do cortiço. Mas Cornélio, não é esse Simão ainda não. É um outro Simão que está lá junto com ele, que se chama Simão Pedro. Deus deu todo o endereço certinho. Se tivesse um GPS, o Senhor tinha colocado certinho. Ele ia bater lá. Aleluia. Revelação do Espírito Santo. Tem gente que crê nisso ainda. Meu Deus. Tem gente que Aleluia! Glória a Deus! Quem anda guiado por esse Deus não anda perdido? Então, Cornélio enviou, a palavra diz que ele enviou 2 servos e um dos seus soldados romanos, e foi lá certinho, foi lá na cidade de Jope, numa cidade junto ao mar, e ele andando lá, onde é que tem um cortiço aqui perto do mar? Ah, tá no cortiço. Chegaram lá, eu, na minha cabeça, eu acho que perguntaram, o senhor que mora aqui é um tal de Simão? Ah, Simão, ele mora aqui mesmo. Me diga uma coisa, tem um outro Simão Pedro com você? Tem. Nesse meio tempo, Simão Pedro estava na parte de cima da casa, em oração, talvez olhando para o mar, que a casa era em frente ao mar, dizendo, orando, se consagrando ao Senhor. E a palavra diz que então ele entra em êxtase, ele tem uma visão, e o Senhor lhe mostra então um vaso, como se fosse um grande lençol, com uns tipos de répteis, animais, que judeu costuma não tocar, não comer. E na visão, o Senhor lhe diz, Pedro, mata e come isso. Ele diz, não, Senhor, eu não toco isso, eu não como. Mas me chama a atenção que isso acontece por 3 vezes. De novo comendo 3 vezes. Na primeira vez que ele viu Pedro mata e come, ele disse, não, Senhor. Na segunda vez a Bíblia já não fala se ele falou alguma coisa. Eu acho que ele já ficou calado. Eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Veio a segunda vez, a terceira vez, mata e come. E o Senhor lhe disse, não trate como impuro aquilo que eu já santifiquei. Pedro ainda não tinha entendido o que Deus está. Às vezes a gente é lento para entender o que Deus está falando. Hein? Tem gente que vem para a igreja todo domingo, se consagra, ora, mas não entende o que Deus está falando para cumprir o propósito na vida dele. O Espírito Santo estava desenhando para Pedro. E a palavra diz que Pedro se perguntou, mas rapaz, que visão é essa? Que coisa, o que é isso aqui? E de repente então chegou os três homens enviados por Cornélio. E quando eles contaram a história, Pedro então ligou uma coisa com a outra e ele entendeu. A palavra diz que no dia seguinte lá vai Pedro, que estava no cortiço, tinha um local meio estranho para Pedro se estar. E já entendo que Deus já estava trabalhando com ele. Após ter a visão, vai lá ele para a casa dos ímpios. Um dia depois ele chega na casa de Cornélio. Então Cornélio lhe conta toda a experiência. Você está entendendo a logística que Deus teve que fazer? Amém, aleluia. Teve que mostrar o endereço para Cornélio. Teve que mostrar para Pedro a visão. Para Pedro já entender quando o pessoal chegasse procurando por ele. Para Deus trabalhar na vida de ambos. Aleluia. Tem gente que vai passando pela nossa vida, a gente pensa que é a tua, não, é Deus trabalhando na vida dele, na minha vida. E a nossa união é Deus trabalhando na vida de todo mundo, porque é Deus em todos. É por isso que eu amo a igreja, sabe? Porque a igreja é isso, é gente que toca em gente, que conversa, que se abençoa uns pelos outros, que é bênção na vida. Naquele momento, Cornélio estava sendo bênção na vida de Pedro, e Pedro estava sendo bênção na vida de Cornélio. Aleluia. Olha a logística que Deus teve que fazer para mudar o entendimento do apóstolo, querido. E ele chegando lá, ele meio ainda assim, meio sem graça, a palavra diz, olha, você sabe que os judeus não costumam não se misturar com estrangeiros, né? Olha o nível a defensiva do homem. Ele teve uma visão, Deus falou, mostrou o anjo, mostrou onde ele estava. Ele ainda estava assim, mas você sabe que os judeus não podem estar assim meio com estrangeiro, né? Reticente, cabeça dura, não, meu Deus do céu, teimoso, cheia dos traumas dele, na defensiva.
Mas ele acabou se rendendo, ele falou, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu estou começando a entender o plano de Deus, que Ele não faz acepção de pessoas, é verdade? Já estou entendendo. Aleluia. E Pedro nem precisou de muita ajuda, foi Cornélio que disse, vamos embora, conta aí que Deus tem para falar para a gente. Aleluia. E lá vai Pedro de novo, como ele sempre fazia, conta a história de Jesus, lá de um homem nazareno, que andou, que curou, que tirou os oprimidos do diabo, que curava, ele morreu no madeiro, mas ele ressuscitou, e Deus o constituiu como juiz de todos os homens. Essa mesma palavra que você sempre ouve aqui aos domingos, e ela é tão poderosa, porque essa palavra, ela liberta, ela transforma vidas, ela que muda os cativeiros, transforma os corações. Essa mesma palavra do Filho de Deus que morreu, que ressuscitou. Aleluia, Jesus, você que está neste lugar, renda-se finalmente para crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele te amou, que Ele morreu pela tua vida, que Ele quer você, que Ele tem um plano melhor por você, que Ele tanto te amou e que Ele ressuscitou e Ele te escolheu para uma obra, que Ele tem um futuro lindo para você, e um dia Ele voltará para te levar para morar com Ele na glória. Renda-se nessa noite a essa mesma palavra. A gente não precisa inventar muito. Aleluia. É tudo aqui. Essa mesma história. A mensagem do Evangelho do Cristo. Assim para nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas nessa noite eu não quero que você apenas creia no Cristo que morreu. Eu não quero que você entenda só essa parte, não. Eu quero que você entenda a parte seguinte. Pois esse mesmo Cristo nos comissionou. Esse mesmo Cristo te deu missão. Esse mesmo Cristo não quer que você fique deitado em berço esplêndido, esperando então o arrebatamento, para que você enfim possa morar na glória, aleluia, e cantar com os anjos para sempre. Há muito o que fazer. Aleluia. Deus poderia Ele mesmo ter pregado o Evangelho a Cornélio. Afinal de contas, não deu o endereço completo de Pedro. Não disse tudo detalhado. Mas Deus quis que fosse um homem que levasse, que pregasse a palavra. Ele fez toda essa logística para que Pedro fosse falar. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Abra a tua boca e fala do Evangelho. Aleluia. Abra a tua boca e fala do amor de Deus. Abra os teus lábios e ore pelo enfermo. Levante a tua voz, expulse o demônio. Há poder de Deus sobre a sua vida. Há autoridade de Deus sobre a sua vida. Há uma missão a ser feita. Há um comissionamento que foi nos dado. Ide, igreja. Ide por todo mundo. Pregue, anuncie. Aleluia. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção aqui? Que Cornélio não conhecia Jesus, mas ele já estava fazendo seu dever de casa. Sabe o que ele fez? A palavra diz que ele já estava esperando Pedro. Rapaz, pensa no nome de fé. Ele creu na visão. Pedro estava todo assim, meu Deus, será? O homem, eu creio. A palavra diz que ele preparou toda a família e convidou os amigos. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pedro estava realmente aqui. Os judeus não costumam dar muito com os estrangeiros. O Cornélio estava em casa, estava com a família dele, os filhos, todo mundo bonitinho, mas ele não parou com isso não. A palavra diz que ele convidou os amigos mais íntimos. Estava todo mundo lá. Para Deus falar através de Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não somente creu que o pessoal iria encontrar Pedro, que eles iriam voltar, mas também creu que o que Pedro fosse derramar sobre eles ia abençoar todo mundo. Aleluia. Toda a casa, inclusive os amigos. Ah, você está entendendo o que Deus
missão ainda a ser feita, igreja. Há uma grande missão a ser feita. Aleluia. Glória a Deus. E você precisa entender isso. Glória a Deus. Quem sabe você ainda está com os traumas aí do passado. Eu sou o menor da casa dos meus pais. Sou um coitadinho. Ninguém nunca me ajudou. Eu tive que sempre fazer tudo por mim. Nunca tive ajuda. Coitado de mim. Já sofri tanto na vida. Por isso que eu não dou atenção a ninguém. Comigo, não quero muito papo. Você já não crê no sonho de Deus para a sua vida? Tem gente que está aqui e já não tem expectativa. Meu Deus! E o Senhor está dizendo e te convencendo, o Espírito está falando com você, tira esses resquícios da sua vida. Aleluia. Deixando para trás tudo que ficou. E olhando, prossigamos para o alvo que é Cristo. Deixando tudo para trás. Prossigamos olhando para o alvo que é Cristo. A vida nova de Cristo para você, a novidade de vida. A vida abundante. A vitória de Deus para a sua vida. Amém. Glória a Jesus. Eu falo para você hoje a mesma coisa que Jesus disse a Pedro. A Paulo agora. Paulo, ele caiu do cavalo quando foi se converter. E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que Jesus estava falando em outras palavras? Paulo, por que você está me perseguindo? Por que você não para de dar murro em ponta de faca? Para de procurar outras saídas. Para de procurar outras fontes. Para de procurar alegria em outro lugar. Para de tentar se iludir. Para de chamar o amargo de doce, o doce de amargo. Para de chamar trevas de luz e luz de trevas. Para de dar murros em ponta de faca. Entenda, acorde. Aleluia. E no nome de Jesus, abra o teu entendimento para que você compreenda o que Deus quer para você. Aleluia, Jesus. Fique de pé, meu Jesus, vamos orar. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Senhor da A glória. palavra diz que enquanto Pedro falava todas essas coisas, veio o Espírito Santo sobre toda aquela casa. É com a ajuda do Espírito Santo que você vai vencer todos esses traumas das suas famílias. É com a ajuda do Espírito Santo que você vai vencer todas as limitações. Tem gente que por ter um histórico de limitação na vida, de pobreza na vida, acha que nunca vai poder ter o que é bom. Acha que é imerecedor de ter o que é bom. E o Senhor te diz nessa noite: vem para mim, fica na minha presença e você vai ver milagre. Você vai ver